Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de dezembro. O Ibovespa apresentou uma forte queda aqui no início da semana aí que antecede o Natal, queda de 2,19%, anulando a formação de fundo aqui, que era um fundo contra a tendência, para iniciar um movimento de correção contra a tendência. Agora apontando para se estender mais aqui em busca de uma região de suporte dos 56.700 a 56.450, essa região aqui, por volta aqui desse patamar. São dois, tem fundo aqui nesse ponto, tem esse fechamento aqui, tem essa região de mínima, que é a mínima de um fundo no gráfico semanal. Depois disso teria uma próxima região de suporte, mais aqui para baixo, localizada em torno dos 55.695 pontos. Então são esses os próximos suportes para o Ibovespa, comparando essa questão aqui, esse ciclo aqui de alta com esse ciclo atual de baixa. Temos aqui mais 1 a 2 pregões para começar a bater essa questão do tempo aqui, desse ciclo para cima, para esse ciclo aqui para baixo. Juntando essa informação com essa região de suporte que o Ibov se encontra, mais 1 a 2 candles vai aumentando a chance de ter alguma correção e, logicamente, considerando também esse movimento aqui de baixa, que já está no movimento de 8 candles aqui para baixo, tendo essa chance de ter mais 1 a 2 candles aqui nessa movimentação para baixo, isso traria uma expectativa um pouco maior de ter uma correção um pouco também maior desse movimento de baixa, juntando essa questão que eu acabei de mencionar do ciclo temporal e também uma região de suporte relevante que tem aqui pela frente. No mini índice, hoje eu não cheguei a fazer recomendações nos minis, seja mini índice ou mini dólar. Mini índice, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver um único movimento para baixo, abriu o pregão, ficou de forma lateral, aí faz um candle forte de baixo e basicamente vem caindo aos poucos, sem gerar um zigue-zague mais claro no gráfico de menor periodicidade. Já faz um longo movimento para baixo, aqui já teve um longo movimento para cima, está em tendência de baixa, mas trazendo essa possibilidade de ter um movimento aqui para cima, um repique desse movimento de baixa, e um possível movimento para cima pode trazer oportunidade na ponta compradora. Caso o movimento seja fraco, a gente ficaria atento um pouco mais ainda para a ponta vendedora. No mini dólar dia para baixo, o dólar terminou saindo ali de uma lateralização. O dia ficou, quando eu falo lateralização, é que o dólar fez esse candle para baixo. Esse candle aqui basicamente da segunda hora de pregão, a primeira hora de pregão ficou travada, a segunda hora cai, e aí depois passa o dia, boa parte do dia travado, e agora que deu uma pequena deslanchada ali para baixo, nem tanto assim, agora que fechou abaixo aqui desse patamar, dessa região aqui de suporte. Então o dólar pelo G60 vai fazendo topos e fundos descendentes, só que ainda dentro desse, respeitando esse movimento. Quando eu falo dentro, é dentro desse movimento de alta, respeitando essa região de fundo mais significativa aqui no G60. Então o dólar, para gerar alguma sinalização interessante para a ponta compradora, teria que gerar fundo aqui no G60, aí apoiado por esse fundo G60, o início de um movimento de alta no G60, tende a trazer oportunidade na ponta compradora. Por outro lado, gerando uma abertura para baixo e voltando a ter alguma correção, respeitando, não voltando mais para cima desse nível aqui, um nível ali por volta dos 3.382, fica mais interessante para a ponta vendedora, o mini dólar. Na sequência, vamos aqui falar das ações, gráfico diário, PETR4, Petro terminando aqui o dia em queda de 2,71%, quase que perdendo a mínima ali do pregão anterior. Então a Petro também segue dentro de um movimento de baixa mais prolongado, não chegou a perder essa mínima, a perda dos 14,33 desconfigura completamente a possibilidade de ter um movimento aqui de repique de alta, num primeiro momento em cima de PETR4, e aponta aqui para um suporte um pouco mais relevante na faixa dos R$14. É uma região que já junta os R$14 e uma região de topo anterior no gráfico diário. São dois topos aqui, um por volta de R$14,22 e outro aqui a máxima na faixa dos R$14,09 a R$14. Então seriam essas duas regiões aqui de antiga resistência, que já funcionou aqui como suporte e pode funcionar novamente aqui nesse movimento de baixa da Petro, podendo trazer algum repique de alta aí nos próximos pregões. Mas lembrando, a tendência nesse momento aponta para baixo, e aqui no gráfico diário também tem um topo descendente ali, então a Petro no momento apresenta um viés de baixa. Na Vale 5, queda mais acentuada de 6,33%, confirmando o final da sua tendência de alta. Quando eu falo confirmando, que ela já tinha gerado o sinal de final da tendência de alta, ela tenta gerar um fundo
que eu já tinha comentado que não teria interesse na ponta compradora, gera que, e o meu interesse seria um pouco mais na ponta vendedora, gerasse um movimento até um pouco maior que para cima, gera um candle forte para baixo, fechando abaixo do gap, ou seja, a perda da mínima da semana passada, aumentaria a chance de ter o fechamento aqui desse gap, fechou e fechou abaixo aqui do suporte dos 23,30. Isso reforça ainda uma chance de caminhar para essa região de suporte, o primeiro suporte aqui em torno dos 22,08 a R$22 e mais abaixo 21,35, que teria ali muito próximo um topo anterior no gráfico diário. E aí, além disso, desse topo anterior em 21,13, a gente pode perceber que há também outro gap de alta aqui em aberto na Vale 5. Então um gap foi fechado e ela pode aí na sua nova tendência, que nesse momento está indefinida, mas já apontando para uma tendência de baixo, pode vir a fechar aqui esse gap de alta localizado na casa dos R$20,72. Depois disso, o BVMF3, comentando aqui como a gente tem o Ibov chegando num nível relevante de suporte, um cenário gráfico que eu acabei de mencionar, com algumas variáveis que podem trazer um movimento para cima ou mesmo lateral, uma correção do atual movimento de baixa já de 8 pregões, não 8 pregões necessariamente de baixa, mas 8 candles na composição de um movimento de baixa. Então podemos ter alguns ativos que podem trazer oportunidade de compra numa retomada ali de uma correção do índice Bovespa. E aí nesse caso aqui a BVMF3 é um dos ativos que pode trazer algo um pouco mais para frente. Observe que o ativo está proporcionando um movimento de subida, contrário ao movimento de baixa do Ibovespa. O pregão de hoje chegou até a superar a máxima da semana anterior. A gente já pode ver que tem claramente aqui uma tendência de baixa no gráfico semanal, mas também com essa possibilidade de trazer aqui um movimento de subida nesse gráfico semanal, podendo testar um fundo que foi perdido na casa ali dos 16,13 até outra região, R$16,74. Essa eu diria que é a região até mais importante em termos de resistência para um repique de alta pelo gráfico semanal. Então o ativo não gerando um movimento forte para baixo, gerando alguma travada aqui, pode trazer compra aí de um fundo ascendente no gráfico diário até no decorrer desta semana. A CCRO3 ainda é um ativo que eu fico de olho para uma possibilidade de compra, fez esse movimento de subida, vem fazendo aqui uma movimentação para baixo nesse momento, ou seja, na primeira leitura, uma formação de ABC desse movimento de subida. Dependendo do que ela fizer também nos próximos pregões, me chama a atenção um pouco mais para a ponta compradora. E a gente segue comprado em Rente 3, que terminou o pregão com uma leve alta de 0,52%. Para essa operação que a gente está comprado com stop aqui abaixo dessa mínima, importante o ativo superar a máxima do pregão de hoje. Lembrando, a entrada aconteceu aqui em 33,76, ou seja, está abaixo do nosso preço de entrada. Se ela conseguir aqui gerar a superação da máxima do pregão de hoje, localizada aqui em 33,70, já tende a trazer uma chance de reposicionar o stop aqui para esse nível, que isso marcaria ali uma sinalização de um fundo um pouco mais visível aqui, até mesmo pelo gráfico diário, e um ponto relevante que não deveria mais ser perdido para a Rente 3. A perda da mínima de hoje, 32,89, apontaria ali por um stop na faixa dos 32,49. Seguindo, nós temos aqui a Multi 3. Multi 3 seguimos também na ponta compradora. Hoje ela apresentou uma queda de 1,2%, voltando praticamente ali um pouco abaixo do nosso preço de entrada, foi 56,71, ela fechou em 56,61. Ainda está dentro de uma configuração, assim como a Rente 3, de um movimento de subida. Começa a descaracterizar esse movimento de subida na perda da mínima de hoje, R$ 56,25. Mas ainda assim, teria essa possibilidade, mesmo perdendo a mínima do pregão de hoje, de ter alguma recuperação aí nos próximos pregões. Vamos ver como é que ela vai se comportar. O próximo pregão seria importante para a posição, o rompimento da máxima do pregão de hoje, localizado em R$ 57,99. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.